Olá, meu nome é Gustavo Tavares e eu vou apresentar sobre o projeto de iniciação científica Estudo de Estabilidade em Microrrede com a presença de harmônicos usando o ATP-Draw/ATP. O projeto conta com o orientador professor Daniel Barbosa e apoio da FAPESB. Farrukh Abadi define a microrrede como um grupo de geradores de energia distribuídos, incluindo fontes de energia renováveis, sistemas de armazenamento de energia e cargas que operam localmente como um único sistema. Então, a microrrede pode operar tanto conectada à rede de distribuição principal, quanto ilhada, ou seja, isolada da rede de distribuição principal. Dentre os diversos impactos da microrredes no CEP, nós podemos destacar o fluxo bidirecional de potência, a baixa capacidade de curto-circuito e o grande desequilíbrio de carga entre as fases. A estabilidade do sistema de potência é a capacidade do sistema para, na condição operativa inicial, restabelecer um estado de operação de equilíbrio após ser submetido a um distúrbio físico. Então, nós podemos destacar a estabilidade do ângulo do rotor, que está diretamente relacionada à operação de máquinas síncronas, definindo um eixo direto que está em sincronia, ou seja, gira na mesma velocidade do rotor, e definindo um eixo de referência que gira na velocidade síncrona. O ângulo descrito entre esses dois eixos girantes é o ângulo do rotor, esse ΔR. E a dinâmica desse rotor em relação ao sistema é descrita pela equação de oscilação, em que a aceleração do ângulo do rotor depende da potência mecânica e da potência elétrica do sistema. A solução dessa equação nos fornece os módulos eletromecânicos, descritos por esse lambda. Cada módulo eletromecânico calculado obtém uma frequência, um fator de amortecimento e uma amplitude bem definidos. Então, em geral, os módulos eletromecânicos fornecem uma resposta no tempo oscilatória, e a partir disso é possível definir as margens de estabilidade do sistema. As técnicas de estimação modal, elas buscam utilizar dados amostrados para estimar o sinal original, né, sendo possível identificar os módulos eletromecânicos e extrair os parâmetros modais, a frequência, o amortecimento e a amplitude. Nesse trabalho, nós utilizamos o método de Prony, em que para um dado sinal y de n, é possível reconstruir esse sinal pela soma de p senoides, cada um com amplitude, uma taxa de decaimento, uma frequência e uma fase bem definidas. Então, as propostas do trabalho são analisar a estabilidade da microrrede para operação ilhada e conectada frente a curto-circuitos aplicados na rede, aplicar o método de Prony na frequência elétrica do sistema para estimação modal e validar essa abordagem comparando com o resultado obtido através da velocidade do rotor e verificar o comportamento dos modos eletromecânicos para diferentes cenários operativos do sistema, incluindo cargas harmônicas. Nós utilizamos a rede 3 e 4 barras, em que nós temos um PAC um ponto de acoplamento comum, né, o PAC, na barra 858, uma central geradora hidrelétrica, que é o foco de estudo, e um painel fotovoltaico. Além disso, a frequência elétrica foi estimada por meio de um algoritmo baseado no Least Mean Square, no LMS, chamado FEALMOS, e ela foi estimada tanto nos terminais da máquina síncrona, da CGH, quanto no PAC. A metodologia busca realizar diversas simulações e, a partir disso, aplicar a estimação modal, aplicando o algoritmo FEALMOS de estimação de frequência, o método de Prony, e obter os modos eletromecânicos, e assim definir os limites de estabilidade do sistema. Como exemplo, nós temos aqui um exemplo de oscilação extraída do software ATP Draw, em que a velocidade do rotor, né, no caso, foi extraída do software e a frequência foi estimada. E aí nós obtemos os modos eletromecânicos, o fator de amortecimento e a frequência para cada um desses sinais. E nós podemos ver aqui que, de fato, eles apresentam um comportamento bem semelhante. Aqui nós iremos mostrar alguns resultados, né, principalmente referente à influência do desequilíbrio na estabilidade. Para a microrrede sem carga harmônica e a microrrede, nós obtemos aqui, né, a relação do desequilíbrio com a estabilidade. Nós podemos ver que quanto maior o desequilíbrio, maior a incidência de casos instáveis no sistema. Foi calculado também os modos eletromecânicos para a microrrede conectada e sem carga harmônica, extraindo o fator de amortecimento em relação à frequência de cada modo. Nós podemos ver aqui que, de fato, a frequência estimada, tanto no PAC quanto nos terminais da máquina síncrona, CGH, apresenta um comportamento muito semelhante à velocidade do rotor. Além disso, foi obtido também o comportamento da estabilidade do sistema com a carga harmônica em relação ao desequilíbrio. E, de fato, quanto maior o desequilíbrio, maior a incidência de casos instáveis no sistema. Já para a microrrede conectada e com carga harmônica, foi realizada a mesma relação de fator de amortecimento e frequência para cada simulação, né, obtendo os módulos eletromecânicos. E nós vemos aqui que os módulos apresentam um comportamento muito parecido, apresentando até uma maior convergência dos módulos estimados pela frequência elétrica no PAC. Então, a partir disso, é possível concluir que a estimação dos módulos através da frequência elétrica no PAC nos terminais da máquina síncrona é mais eficiente, e a partir disso é possível realizar um monitoramento contínuo da estabilidade do sistema sem realizar medições diretamente nos geradores. E também foi obtido a influência do desequilíbrio do sistema na estabilidade. Aqui algumas das referências utilizadas e agradeço pela atenção.